meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Estamos na aula do 7º ano, a aula de número 36. Eu sou a professora Flaviane e não deixem, então, de ter em mãos os seus materiais. Caderno, caneta, lápis, borracha, tudo o que for necessário para as suas anotações, lembrando sempre, reforçando sempre vocês. Esses materiais são importantes para que vocês respondam às atividades, né? Conforme vocês forem anotando, e o processo de vocês pausarem, anotarem, voltarem, ouvirem de novo, anotarem novamente, isso é estudar, né? Então, vai ajudá-los na fixação do conteúdo. Então, não deixem de ter em mãos esses materiais, ok? Então, hoje a gente vai começar uma série de aulas aqui, né? Algumas aulas, em relação ao espaço agrário brasileiro. Como ele se formou, qual a configuração, o que a gente produz. Então, a gente vai ter um amplo, uma ampla conversa aqui, uma ampla visão em relação ao espaço agrário brasileiro. Então, hoje é a nossa primeira aula e o nosso objetivo é relacionar o processo de ocupação do território, né, brasileiro pelos portugueses com o espaço agrário atual. Então, como os portugueses ocuparam o território, tomaram a posse dele, dividiram as terras, e tudo isso impactou no espaço agrário que a gente tem hoje. Então, vamos entender como que se deu esse processo histórico. Então, a formação do espaço agrário brasileiro. Dando aqui uma introdução, então, o espaço rural, ele é ocupado majoritariamente, então, de forma principal, de forma efetiva, pelas atividades econômicas do setor primário. A agricultura, a pecuária, o extrativismo, além do turismo, né? Então, o espaço agrário ele é utilizado dessa forma, é explorado pelo setor primário. A forma como estão organizados os estabelecimentos rurais de um país, ou seja, as terras, né, como um todo, de que forma essas terras elas estão distribuídas e organizadas, considerando então o tamanho, a quantidade, a distribuição espacial dessas propriedades. Isso é denominado, então, estrutura fundiária. Então, a forma como estão organizados os estabelecimentos, os terrenos, tudo isso faz parte, então, da estrutura fundiária. Então, aqui no Brasil, ó, a nossa estrutura fundiária, como ela é configurada, então? Nós temos, então, grandes propriedades que detêm a maioria das áreas, ó. Grandes propriedades detêm quase 50% das áreas, mas em quantidade elas são poucas, ó, é 2,3% dos imóveis, dos donos, então. São poucas pessoas que detêm muita terra e muitas pessoas que detêm pouca terra, ó. Então, os minifúndios, que são as menores propriedades, elas respondem por 90% de todos os imóveis, das porções de terreno, ó. E em relação à área, elas correspondem a quase 30%. E as médias propriedades correspondem a 7% dos imóveis, porém em tamanho são 23,3% da área. Então, poucos detêm muito e muitos pouco. Então, essa é a nossa estrutura hoje. Então, a área ocupada pelas grandes propriedades corresponde a pouco mais de 2%, então, dos imóveis rurais que nós temos, o que representa quase metade de toda a área rural, que é o que a gente viu agora. Já os minifúndios, eles representam quase 91% do total dos imóveis, do total das escrituras, né? Como se fosse, imaginem a rua de vocês. Cada lote é um imóvel, né? Então, por exemplo, tem o seu Zé lá, que ele tem metade de uma quadra ali, metade da rua ali, ó. A gente tem a rua do lado direito e esquerdo. O lado direito todo pertence ao seu Zé. E o lado esquerdo, cada pessoa, cada lote vai ter um dono. É mais ou menos isso, ó. Muito para uma pessoa só e vários picadinhos para várias pessoas. É mais ou menos isso que acontece. Então, muitas pessoas com pouco, ó, que ocupam a menor fração da área do país.
Então, a concentração, aonde que a gente tem a concentração de latifúndios? Os latifúndios seriam essas grandes propriedades, grandes porções de terra. Então, a gente tem no norte, uma área, a gente tem 20 mil imóveis, praticamente no norte, no centro-oeste, 39 mil imóveis, no sul são 22 mil, no sudeste 28 mil e no nordeste 19 mil. Então, no centro-oeste é onde a gente mais tem essa ocupação, então, dos latifúndios, né? Dessas grandes propriedades. E onde que a gente tem mais concentração, então, de produção de soja, de gado, que precisa de grandes pastagens, de grandes áreas? Justamente aqui. Então, essa configuração aqui acaba ficando mais no centro-oeste e no norte aqui do país. O estudo, então, dessa estrutura fundiária, de como se organiza de um país, revela a maneira como a terra ela é dividida e como e por quem ela está sendo utilizada. Para que a gente compreenda a estrutura fundiária atual que nós temos no Brasil, que é esse cenário aqui, inicialmente a gente precisa analisar então a herança colonial, como é que isso vem se desenrolando desde sempre. Então, do início da colonização até o Brasil imperial. Vamos compreender então como que funciona isso aqui. A partir de 1530, né, lembrem, né, que os portugueses já chegaram aqui em 1500, então a partir de 1530, só 30 anos depois ali da chegada deles, que eles começaram a se organizar. Então, a partir de 1530, os portugueses iniciaram a implantação da agroindústria canavieira, que foi aqui na colônia americana. Quando a gente fala da colônia americana portuguesa, nós estamos nos referindo aqui ao Brasil. Por meio, então, do sistema chamado plantation. Então, o que é o sistema plantation? Eu já comentei aqui com vocês. É uma grande área que produz um único tipo de produto e a mão de obra utilizada vai ser a escrava. E esse produto ele é voltado para exportação. Então, no Brasil, nós tínhamos essa estrutura, né, esse sistema econômico chamado plantation. Os Estados Unidos utilizou muito também esse sistema chamado plantation, né, em relação ao algodão deles ali. Então, aqui no Brasil, em relação ao algodão, a cana foi utilizado. Então, se estabeleceram grandes propriedades rurais, né, os engenhos, que à época eram chamados de engenhos, que deveriam organizar o plantio da cana de uma forma que se garantisse uma produção em larga escala para que se obtesse, então, o açúcar, né? Esse açúcar, então, era exportado. Então, o produto do plantation brasileiro era a cana, que mais tarde, então, era exportada na forma de açúcar. O açúcar era, então, embalado em caixas de mais ou menos 50 arrobas, o que em quilos se aproxima de 750 quilos ali, e era, então, mandado para a Europa, exportado para a Europa. Para isso, a divisão do trabalho ela era rigorosa, exigindo o controle do ponto de cozimento ali do açúcar em cada etapa. Então, por isso, os engenhos, dentro dos engenhos, acontecia toda essa função de moer a cana, cozinhar aquele caldo lá até que ele virasse açúcar e então pudesse ser exportado. Então, aqui, ó, deem um pause e, se vocês conseguissem ampliar, mas não sei se vai ser possível, mas deem um pause e leiam aqui o que está escrito, ó, vão acompanhando. Então, essa era a configuração de um engenho. O engenho era a principal unidade, então, de produção da América Portuguesa. Essa configuração que nós tínhamos aqui no Brasil. Então, a colônia portuguesa na América era o Brasil. Nos séculos XVI e XVIII, formando uma estrutura social e econômica que buscava autossuficiência. Então, além de ser um produto econômico, se formou a partir desses engenhos aqui uma estrutura social, onde a gente tinha a Casa Grande, que era onde os senhores, os donos de tudo aqui, eles estavam, e a senzala, que era onde nós tínhamos então os escravos que trabalhavam então na terra para os senhores da Casa Grande aqui. Além das edificações do setor de produção do açúcar, que seriam a Casa Grande e a senzala, havia também outras coisas, né, propriedades, algumas casas de trabalhadores livres, responsáveis pela produção da mandioca, do feijão,
do milho, né, outros produtos para que esse sistema que pudesse se autoabastecer, ser autossuficiente, então o objetivo era esse. Pela criação dos animais também, serviços de carpintaria e consertos em geral. Então existiam os escravos que trabalhavam principalmente aqui no canavial, então na produção da cana, e depois aqui dentro então dos locais aqui onde ocorria a moagem e o processamento do açúcar, era responsabilidade dos escravos, e os trabalhadores livres trabalhavam então em relação aos animais, oficinas, consertando algumas coisas. Esses trabalhadores então, eles recebiam por isso, ou então eles trocavam, né, produtos ali com os senhores também. Aí a gente tem na casa da moenda, aqui ó, a cana era esmagada, então ela era processada, aqui a gente tem essa roda da água, ou era feito manual também, né, os próprios escravos fazendo girar essa roda aqui, ou era tração humana, né, que é os escravos fazendo girar, tração animal, que daí era colocado um boi ali, que ia caminhando e fazendo essa roda girar, ou então pela água também, a água caindo e fazendo girar. Então era esmagado entre cilindros, movidos por tração animal, moinho da água, ou então, né, os próprios escravos fazendo essa roda girar também. Depois esse caldo que soltava, então vocês já tomaram caldo de cana? É esse processo ali, passar aquela cana que vai soltar aquele caldo, aquela água. Então essa água, esse caldo que era solto ali da cana, né, ficando o bagaço ali, então ele era cozido em grandes tachos na fornalha. Então passava daqui para cá, aqui era feito o cozimento desse caldo. O combustível utilizado para o cozimento, né, o que fazia ali aquela fornalha, então aquele tacho esquentar, era a lenha obtida da Mata Atlântica, aqui ó, a mata para lenha. Então, ó, tudo acontecia dentro aqui desse sistema. Então, lembrem que essa propriedade aqui, ó, né, ela dentro aqui dessa propriedade, que é então o engenho, isso aqui é um engenho. Então, dentro dessa propriedade tudo acontecia. A gente tinha a cana para ser transformada em açúcar, a lenha para fazer aqui as fornalhas elas se aquecerem e acontecerem, e o mestre do açúcar era o técnico que conhecia o processo, né? Então a gente tinha ali a pessoa que tinha que cuidar do processo, porque não podia queimar, se queimasse se perdia. E o melaço então era cozido, no final ali embaixo ficava um melaço. Esse melaço então era passado para a próxima etapa, que era essa casa de purgar aqui, onde os cristais que ficavam, se assentavam no fundo ali, eram separados. Os torrões, eles eram, então, encaixados e transportados, né, enviados para a Europa. Então, aqui acontecia, ó, tinha o pasto para os animais, aqui, ó, produtos de subsistência, que eram onde os trabalhadores livres das oficinas aqui trabalhavam, e lá atrás, mais à frente, existia uma vila. Mas aqui era a vida entre a Casa Grande e a Senzala. Então, para o trabalho, os colonizadores necessitavam de um grande contingente de mão de obra. Como vocês viram ali, era, né, um extenso pedaço ali, eram várias terras, né? Então, lembrem que era então, o sistema plantation, eram várias terras, né? Então, precisava de muito escravo trabalhando ali, muita mão de obra. No início foram explorados os indígenas, só que, né, os indígenas, eles acabaram, muitos morreram, se rebelaram, fugiram, né? E depois foram trazidos, então, infelizmente, escravos para se trabalhar nesse sistema ali, nessas casas ali. Naquela época, o açúcar era produzido nos engenhos, né? Era o principal negócio, então, dos portugueses aqui na sua colônia americana, que era o Brasil. O que proporcionou também outro ponto de extrema lucratividade, né? Que é esse tráfico de escravos. Então, além de ganhar com essa produção do açúcar, o tráfico negreiro, infelizmente, também era uma outra fonte de lucro. Então, aqui, ó, que a gente tem os animais, ó, mas muitas vezes eram os próprios negros que faziam girar, ó. Aqui, a cana vai ser colocada para ela ser moída. A criação de gado também está associado a isso. As fazendas de criação de gado também faziam parte dessas, né, formações ali de grandes propriedades no nordeste da colônia. Ainda que a sua atividade não fosse direcionada para exportação, foram fundamentais, então, para o povoamento do interior do Nordeste
e garantiam o abastecimento da carne, dos engenhos, né, e das cidades. Então lembrem que essas grandes engenhos, essas grandes fazendas, elas ficavam principalmente no Nordeste com relação ao clima, e era onde, né, lembrem que Salvador foi a primeira capital do Brasil, né, então toda aquela região ali era extremamente próspera, né, então em relação a isso. A coroa ganhava muito, né, lucrava muito com o tráfico ali dos escravos e também com a produção do açúcar, acontecia todo ali na região Nordeste. E o gado ele estava associado a isso, né, tanto para produção quanto para consumo ali. Na sociedade agrária colonial havia também trabalhadores livres, que foi o que eu comentei ali com vocês. Esses trabalhadores desenvolviam então a agricultura de subsistência nas terras, né? Eram terras menos favorecidas que aonde as terras que os engenhos estavam, eram as melhores terras, né? As mais férteis, próximas de rios, próximas de mata, então eram as melhores terras destinadas a esses engenhos, a esses senhores de engenho ali. Então, em terras mais distantes, né, do litoral ali também, né, dessas qualificações que as outras terras tinham. Então, em terras mais distantes, mais para dentro, mais para o interior, a gente tinha esses trabalhadores livres. A prática agrícola voltada, então, para as necessidades da família, ocupava áreas de menor interesse econômico e podia, né, fornecer excedentes, então, em momentos de crise, o que não era raro, para os engenhos. Então, esses trabalhadores livres, eles tinham acesso a uma pequena porção de terra, menos favorecida que a dos engenhos, e eles produziam para si, para que eles pudessem sobreviver, e esse excedente eles comercializavam então para os engenhos também. É possível perceber então, com essa configuração, que logo no início da ocupação colonial, duas formas de propriedade de terras foram instituídas. A grande propriedade, voltada para a exportação, como a do açúcar e do cacau, e a pequena propriedade, ali que era voltada para uma questão de subsistência. Agora façam essa correlação com o que a gente viu lá dos estabelecimentos. Grandes porções de terra na mão de poucas pessoas e muitas pequenas porções de terra, né, na mão de muitas pessoas. O pequeno agricultor ocupava terras devolutas. O que eram essas terras? Elas não tinham dono, né? Então, normalmente pertenciam ao governo, não tinham um dono fixo. Então, tudo que não tinha dono pertencia ao governo. Então, essas terras devolutas ali. E para tirar dela o sustento, aí plantar, né, às vezes espécies de interesse comercial como o algodão. Então, esses pequenos agricultores se utilizavam dessas terras que não tinham dono para que eles pudessem plantar. Tanto para subsistência, para poder comercializar ali com os grandes proprietários ali dos engenhos, e também eles plantavam outras coisas ali que pudesse ter algum tipo de interesse comercial. Aqui o exemplo do algodão. Aí com isso, em relação a essas terras devolutas aqui, a gente vai ter dois tipos então de pessoas, né? Vai ter os poceiros e os meeiros. Assim como a cana, lá no início do século XVI, se plantava também o algodão, era uma outra fonte. Então lembrem que, né, eu comentei com vocês que nos Estados Unidos, né, em relação ao sistema plantation, era principalmente o algodão. Aqui no Brasil era principalmente a cana, mas o algodão também tinha ali o seu destaque. Então essa atividade se desenvolveu no sertão nordestino com o trabalho de poceiros e meeiros. Esses poceiros e meeiros garantiam essa manutenção do sistema sob o controle dos grandes latifúndios, então das outras grandes porções de terra. Mas o que são cada um deles? Qual que é a diferença entre eles? Poceiros é um agricultor que trabalha em uma gleba, então um pedaço de terra que não é sua por direito. Então ele toma posse. Aquele local não é dele, mas ele está utilizando por posse. O meeiro é um agricultor que trabalha na propriedade de outra pessoa, dando a metade do que ele produz como forma de pagamento pelo uso. Então, o meeiro, ele aluga a propriedade. Então, você pode utilizar, mas você vai ter que me pagar metade da tua produção pela minha terra que você está usando. Já o poceiro, ele toma posse e se utiliza. Os poceiros, eles deram mais tarde, né,
origem aos grileiros também, que são aqueles que falsificam documentos para ter o direito àquela terra ali. Então, os posteiros e meeiros, eles vêm desde, né, dessa época, então, das grandes propriedades ali. Outras culturas, então, outras coisas que eram cultivadas, além da cana e do algodão. Em algumas regiões, o cultivo da cana se deu espaço para outros, né, tipos de produtos ali, como aconteceu, então, na Bahia, onde algumas terras passaram a ser utilizadas para o cultivo do fumo, né, mais ao sul, e depois ali, em meados do século XVIII, para a produção de cacau. No Maranhão, no Ceará, no Rio Grande do Norte, ocorreu a expansão então do cultivo de algodão, que foi permitindo então o povoamento de vastas áreas do sertão nordestino. Então, a partir desses cultivos, tanto o litoral quanto o interior da região nordestina ali pôde se desenvolver. E lembrem que a maioria eram as grandes propriedades ali, né, os grandes senhores ali, os senhores donos das terras, né, das maiores porções de terra, e os outros eram então aqueles poceiros, os meeiros, aqueles que não tinham, eles não tinham direito, na verdade, sobre aquela terra. Já a partir do século então XVIII, as exportações do algodão, né, das colônias ali, passaram a superar as de açúcar, as do açúcar então, constituindo, consolidando núcleos urbanos, onde se financiava e se comprava matérias-primas para que depois se pudesse vender aos exportadores, como ocorreu em João Pessoa. Então, aqui é um local de João Pessoa. Nesse local aqui, ó, se desenvolveu então uma cidade, né, começou a se desenvolver João Pessoa, e aqui ocorriam então esses outros comércios aqui, questão de matéria-prima, né, e tudo mais, então se desenvolveu, né, nessas vilas ali que mais tarde se transformaram em cidades, a partir então dessas produções primárias ali. O Brasil Imperial, então a gente falou um pouco sobre o Brasil Colônia e era daquela forma que se desenvolvia, então desde aquela época é aquela configuração que a gente acaba tendo hoje, é uma herança realmente colonial. Após a independência do Brasil, que ocorreu no ano de 1882, o café passou a ser o principal produto agrícola. Então, a gente teve a cana, passou para o algodão e agora tem o café. Esse café, essa prática, né, agrícola foi introduzida primeiro no Rio de Janeiro, e a cafeicultura ela só reforçou aquela estrutura agrária herdada da economia colonial, que é aquela estrutura que a gente viu antes ali, grandes porções de terra na mão, né, de poucos senhores ali. Baseada, então, na grande propriedade rural e no trabalho escravo. Então, o café, ele só perpetuou, só mudou o produto, mas a estrutura continuava a mesma. Na segunda metade do século XIX, o algodão plantado no Nordeste também se tornou importante fonte de renda para o Império Brasileiro. O que aconteceu? A Guerra Civil Americana prejudicou a produção do algodão lá nos Estados Unidos, que exportava essa matéria então para as tecelagens europeias. Então lembrem mais uma vez aqui que eu comentei com vocês, né, que nos Estados Unidos a gente tinha o sistema plantation voltado para o algodão, e como estava tendo a Guerra Civil ali, né, americana, que foi uma briga entre os dois lados ali, né, em relação a essa liberdade do país, né, continuar com escravos, não continuar. Então foi uma guerra entre ali a própria população. Quando houve essa guerra, a produção do algodão ela cessou e o Brasil ele pôde se beneficiar dessa guerra americana para exportar então a sua produção de algodão para as tecelagens europeias. O semiárido nordestino então apresentava condições para que esse algodão pudesse, né, ser plantado e exportado. Lembre que eles já produziam, né? Não foi uma coisa inserida ali do dia para a noite. Eles só se aproveitaram da situação, né, daquele momento ali para produzir ainda mais. Podemos dizer, portanto, que durante o século XVI, no início da formação da América Portuguesa, até meados do século XX, ali começo do século XX, as economias colonial, né, do Brasil, independente, se mantiveram quase que exclusivamente com o bom desempenho das atividades agrícolas e extrativistas. Então, o Brasil era essencialmente agrícola, né? Durante todo esse período de tempo ali, foi essencialmente agrícola,
e a configuração das terras é aquela que a gente viu, né? Grandes propriedades, né, na mão de poucos. Então, aqui, essa produção do algodão. E para essa nossa aula, para o nosso início aqui, acabou hoje, né? Por hoje é isso. Na nossa próxima aula, a gente vai continuar conversando ainda sobre isso, sobre os desdobramentos, né, dessa situação. Então, o que eu quero que vocês compreendam hoje é a nossa estrutura fundiária, aquela imagem que a gente viu lá no começo, ela vem desde o nosso período colonial. Ela se manteve, mudou alguma coisa ou outra, mas a base continua sendo a mesma. Então, não deixem de fazer as suas atividades, ok? E nós nos vemos na nossa próxima aula. Tchau, tchau!